Vamos falar sobre o Brasil no mundo agora. Especialistas têm alertado sobre o risco de isolamento internacional do país. Alguns dos principais aliados do governo Bolsonaro sofreram derrotas ou estão numa situação complicada. Donald Trump e o impeachment nos Estados Unidos, que pode reduzir as chances de reeleição no próximo ano. Maurício Macri, na Argentina, está muito atrás nas pesquisas eleitorais e pode ser derrotado no final de outubro. Matteo Salvini foi afastado na Itália e Benjamin Netanyahu, em Israel, está com dificuldades para formar maioria e governar. Bolsonaro já pode ser chamado de pé frio da política internacional? A gente conversa agora com um comentarista internacional, Flávio Aguiar. Oi, Flávio, que bom te receber aqui no Bom para Todos. Oi, Thalita, aqui estou de regresso e humildemente peço de volta a minha inscrição, né? Da boemia do Nelson Gonçalves. Mas, exatamente, você tocou num ponto fundamental. Eu não sei se o Bolsonaro pode ser considerado um pé frio, embora o termo seja muito adequado, mas certamente ele se tornou tóxico, eu diria assim. Quer dizer, veja bem, eu vi o pronunciamento do Bolsonaro na ONU, ele teve uma reação favorável por parte dos seus correligionários mais duros aqui no Brasil. Eu ouvi, inclusive, o comentário de uma pessoa dizendo: eu gostei do pronunciamento dele porque ele disse aquilo que aquele francês precisava ouvir, né? É um comentário de pessoas que confundem soberania com arrogância, que confundem firmeza com grossura, coisa que o Bolsonaro faz por agradar. Porém, junto aos demais setores, inclusive eu acredito até que junto a certos eleitores do próprio Bolsonaro, que votaram nele no passado, o pronunciamento foi um desastre, né? Em relação aos seus interlocutores, por exemplo, na União Europeia, isso já vem de antes. O Macri nem foi assistir o pronunciamento dele. Os outros, tipo Angela Merkel, tipo o primeiro-ministro da Espanha, Portugal, ocorre um fenômeno assim: eles simplesmente não acreditam no que o Bolsonaro diz. Eles não acreditam no que o Ernesto Araújo diz, o nosso chanceler. Quer dizer, e o Bolsonaro confirmou isso, porque o que ele afirmou na sede da ONU foi um amontoado de inverdades. Quer dizer, ele lida com um país de fantasia que existe assim, na bolha em que ele vive permanentemente, alimentando os seus correligionários mais hardcore, né? A novidade, porém, está nesse campo, que não só os tradicionais aliados dele, da extrema-direita mundial, estão passando por dificuldades, e, aliás, a repercussão da fala do Bolsonaro só não foi maior na mídia, onde a repercussão foi desastrosa no mundo inteiro, porque no mesmo dia estourou a disposição da Nancy Pelosi, do Partido Democrata dos Estados Unidos, de abrir uma investigação sobre a possibilidade de fazer o impeachment de Trump, baseado no vazamento da sua conversação com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, em que ele praticamente sugere uma intervenção desse presidente ou do seu aparato de segurança no sentido de investigar o seu provável, um dos prováveis antagonistas na próxima eleição, o Joe Biden, né, que é muito possível que venha a ser o indicado pela convenção do Partido Democrata, né? Então, a relação do Bolsonaro com os seus próprios correligionários, com Salvini, com Trump, está comprometida. Quer dizer, o Trump, a gente vê claramente que ele não quer ter mais aquela intimidade com o Bolsonaro que ele já teve antes, até pela situação do ridículo. Quer dizer, o Bolsonaro chegar para o Trump e dizer I love you, sinceramente é de um ridículo, assim, é de uma falta de compostura, falta de decoro, como se diz, né? É incrível. Além disso, o Bolsonaro, né, ele está declarado praticamente assim o inimigo número 1 do meio ambiente. E isso é um tema gravíssimo, muito importante no restante do mundo, junto com o Trump. Eu penso até que ele está passando o Trump nesse quesito, né? Basta ver agora, por exemplo, eu acabo de ler aqui que a casa do embaixador do Brasil em Paris foi invadida por manifestantes do Greenpeace, quer dizer, não é nenhum partido de extrema esquerda, alguma coisa assim, manifestantes do Greenpeace que estão lá, estão cercados pela polícia. Até o momento não houve conflito nem nada, é muito possível que eles venham a sair no futuro, né, pacificamente,
devido ao fato de que Ricardo Salles, o nosso ministro do Desambiente, está hospedado na casa do embaixador. Então lá Bolsonaro, Assação de la Amazônia, etc., com esses cartazes por lá, né? No caso dos dirigentes da União Europeia, existe uma peculiaridade que tem que ser ressaltada. Quando houve a reunião do G20, o Bolsonaro se vangloriou, junto com outros membros da diplomacia brasileira, da atual diplomacia brasileira, de ter fechado um acordo com o Mercosul. Depois chegou a notícia de que o Trump não tinha ficado satisfeito com isso, porque dificultava a pressão que ele vem fazendo sobre os países da União Europeia para aceitar as suas imposições sobre o Irã, para aceitar, inclusive, os ditames da guerra fiscal que os Estados Unidos vem promovendo contra a China e outras coisas mais, né? Então, o Bolsonaro parece agora estar querendo minar esse acordo do qual ele se vangloriou no passado, mas sem pagar o ônus por isso. Então, essa estratégia de ficar insultando pessoas, insulta a mulher do Macron. Aliás, o Bolsonaro gosta muito de insultar a mulher, né? Vamos convir, tem algum problema aí psicológico grave, né? Mas, enfim, é uma síndrome dele, né? Então ele fica insultando o Macron, fica insultando a mulher do Macron, fala mal da Angela Merkel, né? Ataca a Michelle Bachelet. Quer dizer, parece que ele está querendo minar o acordo, lembrando-se que o parlamento da Áustria já tem um pronunciamento contra a assinatura do acordo, a aceitação do acordo com o Mercosul, e isso pode muito facilmente se estender para a França, para a Espanha e para outros países também, né? Além disso, você vem já mencionando, quer dizer, o Brasil está numa posição, o governo brasileiro, vamos ressaltar, está numa posição de crescente isolamento na cena mundial. O governo brasileiro excluído da fala na Conferência do Clima da ONU. Índia veta a candidatura de brasileiro para a Secretaria-Geral da OMC. Brasil provavelmente vai perder cadeira na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Aliás, é muito possível que o governo brasileiro, o judiciário brasileiro, venha a ser, de fato, indiciado, né, pelo julgamento minado, preconceituoso contra o ex-presidente Lula, um pronunciamento que se aguarda ainda do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que é presidido pela Michelle Bachelet, cujo pai, a memória do pai, e ela mesma, Bolsonaro acabou por insultar. Em Berlim, corre a notícia que explodiu na internet de que a embaixada brasileira não anuncia mais, como vinha fazendo no passado, as atividades de coral, porque o coral cantou Chico Buarque em plena embaixada. Londres, consulado brasileiro amanhece pintado de vermelho, pichado de vermelho, né? Então, essas manifestações contra o Brasil, que começaram, é verdade, há algum tempo atrás, vêm se multiplicando. E, para nós, isso é muito negativo, né? Vai ser muito ruim para o agronegócio brasileiro, vai ser muito ruim para as exportações brasileiras, podemos esperar retaliações nesse campo, vai ser difícil a manutenção das nossas exportações para a União Europeia. Quer dizer, a situação brasileira no momento é precária, para dizer o mínimo, e a do governo Bolsonaro é mais do que precária. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.